Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre a Marfrig, que foi indicação aqui de um inscrito do canal, o Odaí, e achei interessante a sugestão e vamos estar comentando sobre ela no dia de hoje. Mas antes de comentar sobre a empresa, convido você a se inscrever no meu canal, já somos aí 365 inscritos. O canal ele vai comentar sobre as principais empresas aqui listadas na bolsa, seus resultados, também como notícias aqui do mercado financeiro. Além disso, vamos acompanhar aqui o crescimento patrimonial da minha carteira no longo prazo, que tem por objetivo aí alcançar a liberdade financeira. Carteira ela é majoritariamente aqui exposta a bancões, onde não tem um receio algum, e também aqui alguns papéis de especulação como Magazine Luiza e IP. Esses papéis de especulação é minha gestão de risco. Tem vídeo no canal aqui falando sobre ela. Um vídeo recente explicando como funciona. E convido você a estar assistindo o vídeo. Então, sem enrolação, vamos para a empresa. Então, enquanto a Marfrig aqui ela cai no dia de hoje, chega nas cotações aqui de R$ 6,81, uma queda de 2%. O último pregão apresentou aqui R$ 9,95. O mercado ele vai crescendo no dia de hoje, onde diversas empresas aí apresentam uma subida nas suas cotações, como o Banco do Brasil, chega na casa de 3% de apreciação. Banco Bradesco, uma apreciação de 4% depois de dias de quedas seguidas. Transmissora Paulista aí, apreciação de 1,65%. Aí tem a Wisco também, quase 5%. A Sanepar, a Magazine Luiza, que contém aí na minha carteira de gestão de risco, quase 15%. A UIB também apreciando aqui 6,5%. Então, o mercado inteiro aí subindo no dia de hoje. Então, a Marfrig aqui, a gente vai observar alguns indicadores e o que a gente vai observar é que seu preço sobre o valor patrimonial é bem abaixo do seu valor justo. Então, o mercado precifica o valor patrimonial aí a 0,66 vezes, então muito abaixo aqui do seu valor patrimonial, e o preço sobre os seus lucros bem abaixo aqui, precificando aqui a menos de 1. Então significa aqui que em menos de um ano você consegue recuperar seus investimentos. Porém, o que o investidor ele deve se atentar é no seu histórico. Então vamos olhar o quanto o mercado está disposto aqui a negociar, a pagar aqui pelo seu valor patrimonial, os seus preços. Então a gente observa que 2011, 2012, 2013, 2014, em especial aqui esses últimos 3 anos aqui mencionados, o mercado não esteve disposto a negociar uma vez o seu valor patrimonial. Isso poderia indicar que a empresa está barata? Sim, depende dos seus lucros. Porém, quando a gente vai avaliar aqui os lucros da empresa nesse período, a gente observa que os lucros eram ruins e as cotações elas vinham despencando. Então, cotações vai seguir os resultados no longo prazo, no médio a longo prazo. Então, cotações aqui caíram por causa que os lucros estavam caindo. As cotações permaneceram praticamente estagnadas, por quê? Porque os lucros aqui também estavam estagnados negativamente. Então não adianta, cotações seguem resultados. Então nesse período que a gente observa que o mercado estava pagando esses quantidade de valor patrimonial, não estava o papel barato. Aí precisa de uma análise mais profunda, uma análise de como a gestão está lidando com esse cenário aqui ruim dentro da empresa. Então, se ela conseguir superar isso, aí você consegue ver, prever ali uma expectativa de lucros no longo prazo, no médio a longo prazo. E aí você investe na empresa. É o chamado Value Investing. Basta utiliza bastante essa estratégia. Então, neste momento ela está cara ou está barata, vamos aqui deixar anotado aqui a média desse preço sobre valor patrimonial, sendo bastante conservador. Então vamos eliminar aqui picos históricos que dificilmente ocorreram, que foi em 2019, e também picos aqui de 2015 e de 2018 e 2020. Então vamos pegar todos os restantes e tirar a média e termos aí um preço médio aí que o mercado esteve disposto a pagar sobre o seu valor patrimonial, para calcularmos aí o valor intrínseco da ação. O preço sobre seus lucros, a gente observa também que tem preços aqui não recorrentes, que o mercado esteve disposto a negociar, como em 2019, vamos eliminar. E o que a gente observa é que o mercado, ele na média, esteve disposto aqui a negociar 2 vezes os seus lucros. Então vamos utilizar então também essa média. Então o que a gente observa é que bastante cíclica aqui a ação. Então o mercado ele precifica com uma volatilidade muito forte dos seus preços frente aos seus lucros, porque a empresa ela é do setor de alimentos e ela está muito exposta a notícias internacionais e também nacionais. Então a política em si vai impactar de forma significativa na empresa. Outro ponto que eu não acho interessante é a sua dívida. Então sua dívida hoje representa aí quase 6 vezes o seu patrimônio. Então é uma dívida bastante alta. No entanto, recebe aqui possui um EBITDA aí muito forte ao ponto de você eliminar suas dívidas em menos de 3 anos. Em menos de 2 anos e meio, elas conseguem pagar a dívida.
Então, esses indicadores eu gosto de manter no máximo uma vez o seu valor patrimonial e dívida líquida sobre EBITDA gosto de manter no máximo 3 vezes. Então, nesses indicadores aqui, mostra que a empresa tem potencial de pagar suas dívidas em até no máximo 3 anos, porém, a dívida representa quase 6 vezes o seu valor patrimonial. Não é tão atrativo assim. Aí você observa que o ROI da empresa, ou seja, a rentabilidade aqui sobre sobre o seu caixa, eles conseguem aproveitar bastante. Porém, a gente observa que nos últimos anos é um ROI negativo. Então, de fato, você vai ter que ter estômago para aguentar esses cenários cíclicos aqui dentro da empresa. Quando a gente observa aqui os lucros da empresa até 2021, a gente vai observar que a receita ela vem crescendo desde 2017. Então, a receita cresce, consequentemente, quando esse cenário otimista se apresenta para a empresa, os lucros também começam a aparecer e a crescer. E a gente vai observar lucros versus cotações, é justamente isso. Vai ter que ter estômago para aguentar. Você está disposto a aguentar 5 anos de prejuízo, ou seja, cenário não positivo aqui para o setor? Se sim, você tem que ter a mentalidade de estar investindo na empresa sem buscar a apreciação do papel, mas sim buscando ali dividendos ou até crescimento patrimonial no longo prazo da empresa. Não necessariamente aqui uma rentabilidade, esquece rentabilidade. Então, nesse sentido, eu não acredito, não aprecio papéis desse setor justamente por falta de previsibilidade em seus lucros. Então, basicamente, o que fez as cotações aqui derreterem, mesmo apresentando aqui uma leve queda nos seus lucros, porém chegando aí a uma receita de a um lucro de quase 6 bi. Basicamente, notícias que podem prejudicar a empresa, como por exemplo essa, que os Estados Unidos aqui eles recusam carne brasileira com mais impostos. Então, carnes brasileiras, no caso como a JBS e a Marfrig, que são as principais players ali do mercado, são impactadas diretamente com essas notícias e com essas decisões do governo. E quando a gente observa o que a Marfrig está exposta no cenário global ali dentro da sua receita, a gente observa que a maior cliente da Marfrig é os Estados Unidos. Então, uma notícia dessa e o governo o mercado ali americano evita então a pagar mais impostos por essas carnes, vai impactar diretamente nas receitas da empresa, o que faz com que as cotações despenquem. Então, esses boatos podem dar uma boa oportunidade e um bom ponto de entrada. Então, você consegue aqui pegar as mínimas, onde essas notícias não impactam diretamente nas receitas, caso elas sejam apenas boato, e aí os lucros permanecem históricos e cotações irá então seguir os seus lucros no médio prazo. Então, de fato, essa oscilação pode se apresentar ótimos pontos de entrada, mas tem que ter estômago para aguentar essas oscilações. Então, você observa que o terceiro cliente aqui é a China e Hong Kong, e aí a China também apresenta então notícias sobre suspensão aí de compras da importação aí dessas carnes. Então, de fato, você vai ter que ter estômago para aguentar. Então, a China aqui, ela suspende aqui por 1 mês, 4 semanas, a importação aí da Marfrig, da distribuidora de Mato Grosso. E o que é que acontece com as cotações? Elas vão despencar. Então, cotações, elas vão seguir os lucros, os resultados no médio a longo prazo, mas no curto prazo, ela vai tentar acertar essa possível realidade da empresa. Então, se a China suspende aqui as compras e importações de carne da Marfrig, as cotações irão despencar porque já prevê aqui queda nos seus lucros. Então, para melhorar um pouco isso, eu resolvi então fazer aqui 2 cálculos de valuation. Um cálculo de valuation com as cotações atuais e com os resultados atuais da empresa. Então, vou obter aqui um valor intrínseco de R$ 20,89. Uma taxa de desconto aqui para empresas de bastante risco de 15%. Temos um valor intrínseco final aí de R$ 17,76, comparando com as cotações atuais, uma margem de segurança de 156%. Então, a empresa hoje, neste momento, está barata. Por quê? Porque apresenta lucros aqui nos últimos 3 anos crescente e as cotações vêm despencando desde ali 2021. Então, esse cenário macroeconômico aí de recessão global, suspensões das carnes bovinas brasileiras, faz com que as cotações, então, elas despenquem mesmo apresentando bons lucros, porque o mercado já prevê que lá na frente, 2023, 2024, a empresa irá despencar seus lucros. Então, prevendo isso, coloquei então aqui a média do que o mercado esteve disposto a negociar o preço sobre os seus lucros 2 vezes e também aqui 2 vezes o preço sobre o seu valor patrimonial. E derrubei os seus lucros ali em 50%. Então, 50% dos lucros por ação eu despenquei 50% e também do valor patrimonial atual também despenquei 50%. Se a gente abrir aqui as contas para vocês entenderem melhor, vocês vão ver que o lucro por ação atual da empresa é de R$ 8,26 e o valor patrimonial de R$ 10,57. E aí o que a gente vai observar aqui é que eu derrubei pela metade esses valores, 4 e 5.
Então, derrubando pela metade, a gente vai aplicar uma taxa aqui de desconto de 15% também. A gente vai ter um valor intrínseco final aqui de R$ 8,50. Comparando com as cotações atuais de R$ 6,94, temos uma margem de segurança de 22%, o que é uma margem de segurança ainda muito boa. É como se você estivesse comprando um celular e recebesse aí 22% de desconto. Você irá achar bom receber 22% de desconto sobre um produto que você está querendo comprar? Então, sim. Então, de fato, se os lucros da empresa caírem 50%, ainda assim a empresa estaria barata dentro dessas cotações. Então, quem gosta do setor, quem aguenta aí essas oscilações do mercado, essa variação dos seus lucros e também vai ter que aguentar essas cotações oscilando bastante e uma previsibilidade muito baixa nos seus lucros. Então, eu particularmente não ligo para a variação da cotação. Cotação aqui vai seguir os resultados no longo prazo, eu não ligo para isso. O que eu ligo são empresas que tenham previsibilidade nos seus resultados. Então, gosto ali de Banco Bradesco, gosto de Transmissora Paulistas, de transmissoras de energia em geral. Por quê? Porque eles têm lucros aqui previsíveis. Seguradoras, saneamento básico, você consegue ter uma previsibilidade do que irá acontecer no médio a longo prazo com a empresa. Essas empresas como, por exemplo, Petrobras, Vale, outra empresa como, por exemplo, essa de alimentos, a JBS também se qualifica nesse sentido, você não vai ter uma previsibilidade nos seus lucros. Então, os lucros irão subir em determinado período, irão despencar em determinado período e as cotações, então, irão seguir seus resultados. Então, a variação, a oscilação será bastante maior. Então, basicamente era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que a Marfrig aqui, ela está pagando um dividendo bastante alto. E esses dividendos aqui, eles não são recorrentes. Então, você vai olhar aqui 50% de dividendo no ano de 2022. Nossa, eu vou vender a casa, o carro, vou colocar tudo em Marfrig porque está barata, vou recuperar tudo em 2 anos. Isso pode acontecer, assim como não pode acontecer. Então, não invistam apenas olhando para o dividendo. Entenda como a empresa ganha dinheiro. Estejam cientes que vocês irão ser investidores da empresa. Então, vocês têm que estarem dispostos a ficar com papel por um longo período de tempo. Então, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, assinem o sininho e até a próxima.